Eu tenho o prazer imenso de anunciar o primeiro painel da nossa programação com o tema Legado dos Clubes na Formação de Atletas Olímpicos. Vamos lá, então. Eu, particularmente, estou empolgadíssimo para apresentar essa atividade. Afinal, eu quero e acredito, né, que esse é de interesse de todos, compreender melhor a trajetória de como os clubes se tornaram referência na formação de atletas, se apropriar aí das conquistas de cada um, as conquistas que foram obtidas por cada atleta até aqui e prospectar o que realmente nós queremos para o futuro. Essa viagem histórica pela origem e desenvolvimento dos clubes esportivos do país será aí mediada por nada mais, nada menos que um dos maiores atletas do voleibol brasileiro, ele tendo conquistado aí o ouro para o país nas Olimpíadas de Atenas em 2004 e alcançado o título de vice-campeão em Pequim em 2008. Ele é membro do colegiado de direção e embaixador do CBC e continua inspirando as pessoas e atletas através da sua empresa de educação corporativa. Ele também é embaixador do Vôlei Renato, e eu podia ficar falando aqui muita coisa dele, mas vem para cá, né? André Heller, vamos recebê-lo aí com uma forte salva de palmas. Boa, André! Muito bem-vindo, André. Posso falar já que a gente vai fazer uma dupla sertaneja? Sem dúvida. Você em breve anuncia... lançaremos. Tá bom, então... A gente foi tirar uma foto, a gente falou que dá para fazer uma dupla. Eu não vou falar o nome, não, porque não gostei, mas a gente vai inventar um nome melhor. Fique à vontade. Nada contra, viu, doutor? Nada contra, mas... Bom, outro convidado para essa conversa aí, ele traz consigo uma bagagem imensa do cenário esportivo nacional. Dr. Fernando Cruz é vice-presidente do CBC e acumula anos de experiência em gestão de entidades esportivas, tendo sido presidente do Clube Sojipa de Porto Alegre por 4 anos entre 2008 e 2009. E médico, pediatra, coach, escritor e palestrante. Dr. Fernando transformou em livro sua brilhante trajetória como defensor dos interesses do esporte brasileiro. E vejam só, hein, gente, o seu livro, com o mesmo título do painel que nós vamos acompanhar agora, terá lançamento exclusivo hoje, gente. Olha que incrível, hein? Então você tem que ficar atento aí, porque agora... Nós estamos recebendo aí, doutor, muito obrigado. Uma salva de palmas para ele, gente. Obrigado, doutor. Doutor, depois eu quero o livro, tá? Tá lançando hoje aí, mas eu quero também, tá bom? Pedido ao vivo é melhor, gente, porque daí não tem como ele negar, entendeu? Aprendo aí, ó. Bom, e completando o primeiro time a brilhantar aí o nosso evento, subirá ao palco também o gerente de esportes e relações institucionais do CBC, o Emerson. O Emerson, que é licenciado aí pleno em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício, gestor licenciado pelo curso avançado de Gestão Esportiva do Instituto Olímpico Brasileiro do COB. Ele é especialista em Direito Desportivo, tendo atuado por mais de 30 anos em gestão de clubes e docente na pós-graduação da Unisul, em Santa Catarina. Na área da gestão do esporte, ele faz a diferença e tem feito a diferença. Emerson, vem com a gente aqui para brilhantar ainda mais esse painel. Muito bom. André, agora é com você aí, pode tocar em frente, mas não vai cantar já não, deixa pra gente fazer isso depois. Ok. Bom, obrigado, Daniel, muito bom dia a todos. Um prazer enorme novamente estar aqui com vocês. Permanecerei assim durante toda a semana. Muito bom poder compartilhar e participar desses momentos, que são realmente momentos muito, muito importantes. E quando a gente pensa em legado de clubes, necessariamente a gente precisa dar uma olhada para trás, né, Emerson, Dr. Fernando? Eu gosto muito de uma analogia, né? Como se nós estivéssemos dirigindo um veículo, né? Nós olhamos para frente, aquela visão enorme, mas também é muito importante olharmos pelos pequenos retrovisores, né? Não para voltar ao passado, mas para buscar referências. Isso é fundamental, né? Entendermos qual o caminho que percorremos até aqui. Na verdade, percorremos não, nós construímos até aqui, né? A construção das entidades, das organizações, dos clubes,
dos profissionais que fizeram tudo isso e até onde nós chegamos. Isso é fundamental. É isso que nós faremos aqui hoje, nesse painel que vai começar com uma exposição do Dr. Fernando, né, Dr. Fernando? Falando um pouco sobre realmente essa trajetória dos clubes, dos profissionais que pertenceram e pertencem a essas entidades tão importantes no setor desportivo no Brasil. Doutor Fernando, não quero ocupar o teu tempo, porque você vem munido de muitas informações, conhecimento empírico, afinal de contas, a tua trajetória também nos clubes é uma trajetória longa, robusta, intensa, e também conta neste momento com uma novidade fresquinha, cheirando a pão quente, mas não sou eu que vou falar nesse primeiro momento sobre ela, tá bom? Já passo para ti, doutor Fernando, então, a palavra é tua. Qual o significado da palavra legado? Nós podemos, de início, pensar logo numa herança, algo que se recebe e se passa de pai para filho. Mas também podemos pensar em algo um pouquinho mais profundo. O legado, tal qual ele é concebido como uma responsabilidade que se recebe junto com essa herança. E muito bem, já dizia a raposa ao pequeno príncipe, que nos tornamos responsáveis por aquilo que cativamos. E é sobre essa história que nós vamos conversar hoje, o legado dos clubes na formação de atletas olímpicos. E essa história, como qualquer das boas histórias que mereçam ser contadas, também começa assim. Era uma vez um grupo de comerciantes alemães que no Rio de Janeiro, ansiosos por falarem no seu idioma nativo, ansiosos por poderem cantar suas músicas que traziam lembranças da sua terra, fundaram uma sociedade, como se chamava à época, que viria a se transformar depois nos clubes. E esse primeiro clube surgiu no Brasil em 1821, que é a Sociedade Germânia do Rio de Janeiro. Esse clube existe até os dias de hoje e teve exatamente essa sua fundação, mas eles não sabiam, não imaginavam que no ano seguinte o Brasil se tornaria independente. A partir, então, desses alemães, começa a história dos clubes. Mas essa não foi a primeira vez que os alemães estiveram no Brasil. A história registra que na comitiva de Pedro Álvares Cabral já tinham alemães, mestre Yannes, melhor, pronúncia não é das melhores, mas juntamente com a carta de Pero Vaz de Caminha, que descrevia longamente os atributos da nova terra, com a famosa frase: nesta terra, em se plantando, tudo dá. O relatório de Yannes, de mestre Yannes, era mais sucinto. Ele era um astrólogo, já havia descrito constelações como o próprio Cruzeiro do Sul, e era muito minucioso e técnico, descrevendo então as qualidades da nova terra. Bem, a partir daí, então, em 1824, chegam a Porto Alegre, oriundos de Hamburgo, do porto de Hamburgo, na Alemanha, os primeiros 39 colonos que viriam para o Brasil. Eles desembarcaram em Porto Alegre, tomaram uma pequena embarcação mista de vela com remos e se dirigiram ao Vale dos Sinos, próximo de Porto Alegre,
na cidade que hoje leva o nome de São Leopoldo, em homenagem à imperatriz Leopoldina, que teve o seu nome associado ao Santo Leopoldo da Igreja Católica. Bem, esses primeiros participantes poderiam se pensar, mas por que os alemães? Por que alemães chegaram? Aí é importante a gente analisar um pouquinho da geografia lá do extremo sul. O estado do Rio Grande do Sul, ao sul, ele faz fronteira com o Uruguai. Se formos para o norte, é onde o estado do Rio Grande do Sul, através de Santa Catarina, se comunica com o resto do Brasil, se integra ao resto do Brasil. Já se nós formos para a região em direção ao leste, nós encontramos a Argentina e, finalmente, o Oceano Atlântico, que estabelece o limite leste. Isso é importante porque, à época, dizia-se que o gaúcho dormia com um olho só e com o outro vigiava as fronteiras, porque haviam ainda disputas entre portugueses e espanhóis, remanescentes ainda do período imperial, da luta por essas fronteiras. Mas também, segundo alguns dizem, há outras razões para terem sido escolhidos os alemães. O ditado popular que diz que quando se junta um alemão, se tem uma ideia. 2 alemães, uma iniciativa. E 3 alemães está constituída uma sociedade, aqui entendida como um clube. Mas há quem diga mais ainda. Há quem diga que se juntarmos um alemão, ele com outro alemão faz um clube, e da dissidência desses 2 alemães, cada um forma mais um clube, e temos 2 alemães e 3 clubes. Então, além disso, é sabido que os franceses e os ingleses já tinham tentado invasões, os holandeses já haviam estado no Nordeste, né? Os portugueses haviam saído do Brasil, não teria como trazê-los de novo, um país emancipado. Então, graças às relações da imperatriz Leopoldina, austríaca, suas relações com o povo germânico, a Alemanha ainda não era unificada como nação, mas graças a essas condições, naturalmente se chegou à comunidade germânica para vir colonizar o sul do Brasil. Precisava-se de mão de obra, precisava de proteção por todas essas características aqui descritas. E, por felicidade, 2024 foi o ano que se comemora, então, o bicentenário da imigração alemã, e, portanto, foi muito interessante que nós pudéssemos publicar esse livro justamente no ano em que se comemora os 200 anos da imigração alemã. Mas vamos avançar na nossa história. Dessa imigração surgiram, especialmente na região sul e sudeste, vários clubes de origem alemã. Posteriormente, outras etnias chegaram ao Brasil. No sul nós temos lá clubes, grande maioria de origem alemã. Na região sudeste também. E também os italianos, por uma coincidência, os clubes que eu coloquei aqui, a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Esporte Clube Cruzeiro, ambos tinham como denominação original Palestra Itália. Então, esses clubes todos tiveram que sofrer modificações nos seus nomes em função da Segunda Guerra Mundial. Mas para ver como a história evoluía. E aí, se nós olharmos, então, a lista dos 10 clubes mais antigos do Brasil, está lá o pioneiro, Sociedade Germânia. Nós vemos ali que desses clubes, 8 são da região sul, sendo desses 8, 6 do estado do Rio Grande do Sul, 2 de Santa Catarina e 2 da região sudeste, os 10 clubes mais antigos. Da região sudeste, então, o pioneiro, Germânia, e também se destaca a Sociedade Semanal de Cultura Artística, daqui da cidade que nos acolhe, e a sede do CBC, de Campinas. A Santa Casa e a Sociedade Germânia. O que tem a ver os clubes e as entidades que são mais longevas, como as Santas Casas? Eu gosto muito de fazer essa associação, porque
As Santas Casas e os clubes talvez tenham sua longevidade associada, porque são empresas que, segundo o autor Trojan, têm corpo, que são as suas instalações, seus produtos, as suas máquinas, ou seja, o que elas fazem. Tem a mente, que é as suas relações com o mercado, os seus negócios, as suas estratégias. Né? Isso é como fazem o que fazem, mas principalmente são instituições que sempre têm um motivo, uma motivação maior, tem o seu porquê ou o seu propósito. Isso é o que caracteriza, e eu atribuo muito disso à longevidade dessas instituições, porque tem pessoas abnegadas nessas duas instituições que fazem muito mais do que o profissionalismo exige, o propósito. A partir, então, do desenvolvimento dos clubes, inspirados pelo pai da ginástica, Ian, os clubes foram se desenvolvendo, muitos em função da ginástica, seus parques esportivos foram se modernizando cada vez mais e, naturalmente, os clubes foram atingindo o protagonismo na formação de atletas. E isso se manifestou recentemente, nós temos aí os medalhistas, né, a maioria deles oriundo dos clubes. E não foi só no esporte essa influência. Na própria culinária, na cultura, também esses clubes influenciaram o nosso país. E sempre pensando que muito mais do que atletas, estava se procurando formar cidadãos íntegros, saudáveis, campeões, de preferência também alguns, né? Então esse desenvolvimento integral e a inclusão social foi o que o esporte transformou-se nessa ferramenta muito importante. Seguindo a nossa história, com o advento do CBC, o nosso programa de formação procurou justamente isso, não é? Seguir a sequência lógica, equipar os clubes, os seus equipamentos, fornecer os recursos humanos necessários à formação do atleta e o principal, as competições, né? Não adianta instalações, estratégias, treinadores, treinamentos se não tiver competição. E é isso que a gente vem fazendo. E hoje a nossa rede nacional, ela já conta com 1.465 clubes. E eu acho que esse dado, eu não posso dizer hoje, literalmente, porque já deve estar desatualizado. Nós estamos em todas as regiões do Brasil, em todos os estados e distritos federal, né? Mas não basta potencial, né? O potencial é o que pode vir a ser, mas o que interessa é o impacto. O impacto é que gera resultado. E nós já colhemos resultados, né? Nós temos aí os nossos fóruns nacionais de formação esportiva, estamos no segundo, os seminários nacionais também, avançando. Nós temos alguns dados das últimas 2 Olimpíadas, que rapidamente eu vou lembrar, né? Em Tóquio talvez tenha sido o nosso principal resultado em termos de medalhas olímpicas, mas ele marcou também esse divisor de que realmente a participação dos atletas de clubes foi fundamental. 92% das instituições que mandaram atletas a Tóquio são de clubes, né? Esse percentual, então, se nós considerarmos as instituições que enviaram atletas a Paris, passou a 100%, né? As medalhas, são todos os dados aí importantes que a gente já falou muitas vezes. Então, em Paris, essa revolução em Paris, vamos dizer assim, revolução no sentido de que foi um novo modelo de Olimpíada, de Jogos Olímpicos realizados praticamente todos a céu aberto, mostrou também esses resultados e nos enchem de esperança para que a gente possa ter melhores resultados ainda no próximo ciclo olímpico. E nessa transparência se tem uma ideia, então, dos atletas, dos clubes que mais enviaram atletas aos Jogos Olímpicos de Paris. Aqui é a nossa evolução, já senti, lembro, nós começamos lá, sempre é bom lembrar, começamos lá em 2014 com 17 clubes e hoje já estamos muito próximos de atingir a casa dos 1.500 clubes que participam do programa de formação do CBC. Eu vou resumir tudo isso neste vídeo que vocês podem avaliar então os nossos resultados em Paris.
Mas a Olimpíada de Paris se caracterizou por uma outra peculiaridade. Quiseram os deuses do Olimpo que Paris, a cidade luz, a cidade normalmente ligada às artes, à culinária, fosse escolhida para que as mulheres, as atletas brasileiras, atingissem o seu auge. Foram as responsáveis pela maioria das medalhas, no sentido das medalhas de ouro, tiveram excelentes resultados e brilharam. Realmente as nossas atletas brilharam em Paris, né? Conquistando medalhas e até no número de participação por gênero superaram os homens, considerando que no início dos Jogos Olímpicos as mulheres eram proibidas de participar. A primeira mulher que fez uma tentativa na Olimpíada de Paris, ela correu a maratona paralelamente e não foi reconhecida, porque à época elas não tinham essa peculiaridade. Então, muito interessante que justamente em Paris as mulheres achassem o seu palco e estivessem brilhando tanto. Então, nossa homenagem a todas as mulheres atletas que levaram o nosso nome tão alto em Paris. E esse reconhecimento, as palmas são para vocês, atletas, as nossas atletas. E esse reconhecimento atingiu o seu ápice quando a nossa querida Rebeca Andrade teve esse reconhecimento das suas colegas, né, nessa foto que ficou histórica. Bem, mas nenhum desafio é grande demais para o CBC e os novos desafios estão aí. Nós estamos já preparando o nosso próximo ciclo. O nosso grande desafio agora é chegar em Los Angeles 2028 com tanto ou mais sucesso. E para isso, é claro, é muito importante a gente conhecer o nosso passado, saber de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A evolução do nosso programa de formação é fantástica nesses anos, né? Nós estamos hoje, como eu disse, atingindo a casa dos 1.500 clubes. 75% das medalhas de Paris são de atletas de clubes. 100% das medalhas de ouro são oriundas de clubes. E a nossa delegação, praticamente quase 90%, 89% da delegação era de atletas de clubes. Nós já tivemos no ciclo Paris 736 CBIs apoiados nesses 4 anos.
cerca de 265 milhões de reais investidos e mais de 20 medalhas somando Paris e Tóquio. Nós agora estamos também com novas parcerias, novos esportes pan-americanos, os esportes chamados de criação nacional. Então, boas-vindas às novas parcerias com ligas e confederações, aos novos esportes que estão se agregando. E também nossos convênios e parcerias com a Unicamp e outras universidades no sentido da nossa pós-graduação. Então, eu assisti há tempos um filme, que não lembro o nome, mas que o treinador, em certo momento, quando os atletas reclamavam, ele disse aos atletas: algo que não exige esforço, provavelmente não vale a pena. E a nossa diretoria da Sojipa, desculpe o ato falho, a nossa diretoria do CBC, ela tem na sua retaguarda uma excelente equipe de colaboradores. E eu falo isso porque, deste congresso, excepcionalmente, nós temos a presença de todos os colaboradores do CBC. E o sucesso que esse evento possa ter está intimamente ligado ao trabalho de todos eles. Eu não vou citar nomes, porque todos são importantes, e essa foto é a homenagem, presidente Paulo, da nossa diretoria aos nossos colaboradores, que eu peço uma saudação de vocês a eles. E a busca do sonho olímpico continua, o CBC continua na busca do sonho olímpico e faz isso através da sua própria marca, mas principalmente do seu propósito, que é inspirar para o esporte e formar campeões. De modo que eu tenho certeza que este legado será transmitido às próximas gerações. Lembram? Não é só herança, é a responsabilidade de continuar levando esse legado às próximas gerações. E essa história que eu contei agora, o legado dos clubes, ela poderia também, toda certeza, ser chamada de a saga dos imigrantes alemães, de colonos a campeões olímpicos. E como toda história que merece ser contada, essa história, eu tenho a certeza que ela também terminará como as histórias, e todos foram felizes para sempre. Como se diz em Lisboa, obrigadíssimo a todos. Obrigado, doutor. Obrigado pela explanação. Vou tomar liberdade, né? Não sei se podem voltar a projeção no telão do último slide, porque nós temos aqui uma novidade que será apresentada a todos, que é o livro cujo autor é o Dr. Fernando. Eu já tenho o meu em mãos, né, sobre realmente o legado dos clubes na formação de atletas olímpicos, a origem do esporte no Brasil. E o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade não é compartilhar, é até fazer um convite. Teremos o lançamento oficial do livro às 16h15 hoje, no Palco Talks, às 16h15. Então, coloquem na agenda de vocês, por favor, não vai conflitar com um evento nenhum. Então, estaremos lá, inclusive eu e o Dr. Fernando estaremos por lá, né, doutor? E aí, quero fazer um convite para vocês, na verdade, uma convocação, porque é a oportunidade de vocês receberem
o exemplar de vocês, tá? Todos que estiverem presentes hoje no Palco Talks, às 16h15, receberão um exemplar desse livro aqui, de novo, como eu falei antes, que cheira a pão quente, né, doutor? Você mesmo recebeu em mãos agora, poucos dias atrás, eu acho que até eu recebi antes de você, né, doutor? Então é uma grande oportunidade de entender como nasceu essa ideia, que na verdade é mais do que um livro, é um documento, né? É um documento literário e também um legado para nós, né, doutor? Me permito até dizer que eu fui um atleta que joguei fora do Brasil, joguei na Itália, e por muitas vezes recebi o questionamento de atletas estrangeiros, até mesmo de italianos: André, como é que funciona o esporte no Brasil? Qual é a origem? Como tudo começou? E, obviamente, dentro do meu conhecimento, que é limitado, passei algumas informações. Hoje, se eu receber essa mesma pergunta, eu vou entregar nas mãos da pessoa que questionou: olha, leia esse livro aqui, porque é de fato uma maneira de termos conhecimentos, adquirirmos conhecimentos de como começou todo esse movimento do esporte no Brasil, o movimento dos clubes, né? Passando por clubes grandes, centenários, passando por clubes menores, passando por EPDs, né? Entidades de práticas esportivas e afins, né? Clubes das mais variadas características e tamanhos, mas todos com a mesma importância, porque todos têm o mesmo propósito, a mesma missão, que é, de fato, promover o esporte e formar atletas. Isso é muito, muito importante, e consta, essa história está escrita e documentada agora no livro. Emerson, quero te colocar na conversa aqui agora, não como um profissional que faz parte do corpo de profissionais do Comitê Brasileiro de Clubes, mas, sobretudo, como um profissional que tem mais de 30 anos de experiência na gestão de clubes, né? Citando aqui o exemplo do Clube Curitibano. Quero te fazer uma pergunta que, para mim, é muito importante, uma informação muito importante, que eu confesso para você que eu desconheço, mas pode representar um marco por esporte. Eu quero saber de ti, Emerson, na história dos clubes e do sistema desportivo no Brasil, quero que você compartilhe conosco, assim, qual foi, na tua visão, ou de acordo com o conhecimento que tu tem, qual foi o momento que foi oficializado, que os clubes foram reconhecidos como entidades formadoras de atletas num sistema desportivo do esporte no Brasil? Por favor. Bom dia a todos. Bom dia, André, doutor Fernando. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a vocês. Olha, as dores que vocês, de clubes que estão aqui, são as dores que nós sentimos e que eu também senti por muitos anos, né? Eu tive uma passagem durante muito tempo num clube, um clube grande, que é na cidade de Curitiba, que é o Clube Curitibano. E eu me recordo que nós tínhamos uma grande dificuldade por conta de que, para você manter equipes de competição, tanto de esportes individuais como coletivos, você muitas vezes não tinha um patrocínio ou um parceiro para você custear essas despesas, e você tinha que muitas vezes tirar receitas, recurso de receitas ordinárias advindas das mensalidades dos associados, e isso sempre gerou grandes problemas dentro dos clubes. E eu me lembro que a Lei Pelé, a Lei 9615, datada de 1998, eu me lembro que em 2007, 2008, eu estava ainda como gestor do Clube Curitibano, já se falava da revisão dos 10 anos da Lei Pelé. E os clubes tinham que ter esse espaço junto à legislação para que pudessem receber esses recursos, porque, queira ou não, hoje a célula máter formadora de atletas do nosso país é clube. Nos outros países, são outras estruturas que eu tive também, graças a Deus, a oportunidade de conhecer
né? Estruturas, né, por exemplo, como Barcelona é uma cidade que tem clubes subterrâneos por conta do tamanho da cidade. Muitas entidades são abaixo do nível do solo, né? Como países como a Holanda, que com 300 quilômetros você atravessa, tem 15 mil entidades organizadas. No Brasil, o cenário ele é muito específico. E em 2008, eu me lembro de uma ocasião com o advento da criação do CONFAL, que era o Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos. Foi um primeiro passo para que os clubes pudessem se organizar e ganhar uma força política junto ao legislativo. E eu participei muito daquele momento. Só que a lei, Pelé, que era para ter sido revisada e promulgada uma nova lei, ela aconteceu em 2011, com a Lei 12.395. Foi nesse momento, André, que os clubes tiveram realmente a oficialização dentro do cenário nacional, com a inclusão equiparada ao Comitê Olímpico do Brasil, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, enfim, demais confederações, CBDS, CBDU, né? E hoje, por sua vez, o CBCP, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Foi em 2011 que isso realmente aconteceu oficialmente, por força realmente política da nossa entidade, aliada também aos presidentes de clubes, e os 5 que estão aqui, né? Dr. Fernando, Jair, Edson, Arialdo, Paulo, né, que estão aqui conosco, fizeram parte muito. Eu lembro, eu já conheço há muitos anos. E foi nesse momento que a gente teve essa grande aquisição, né? E o CBC ele foi, na época, muito conservador e responsável quando ele entrou no Sistema Nacional do Desporto para começar a descentralizar esse recurso. Regulamentações, decreto 7984, que realmente trouxe o norte para o CBC. Não, agora nós podemos, né, já com a aprovação dos regulamentos todos do CBC, RCC, RDI, RDR, para que os clubes pudessem ter acesso. Então, o marco nosso, André, foi em 2011. Começou em 2008, com o advento do CONFAL, e depois, em 2011, realmente, quando o CBC entrou no Sistema Nacional do Desporto com a Lei 12.395. Emerson, 2011, então foi o marco oficial. 14 anos, oficialmente, digamos assim. Estamos entrando na adolescência, né? 14 anos, e é incrível, né? É muito recente essa história oficial, né? Porém, doutor Fernando, aí eu quero te chamar novamente. Tem um momento anterior a isso, e de novo vou te convidar para tu nos conduzir para um retorno ao passado, para buscar referência, um momento que os clubes construíram ou adquiriram a consciência de que, olha, nós clubes somos formadores. Talvez não tivessem recebido, talvez não receberam um reconhecimento oficial de formadores e responsáveis pela especialização esportiva, mas a construção da consciência, da própria consciência ou da autoconsciência de que eles eram responsáveis pela formação de atletas aconteceu muito antes, né? Quando foi isso, doutor, que aconteceu essa consciência dos clubes de se olhar no espelho e se entender assim, poxa, somos nós, clubes, os responsáveis por formar atletas e alimentar o sistema desportivo no Brasil? Bom dia a todos. Realmente, André, como tu bem disseste, eu recebi o meu livro há poucos dias e talvez algumas datas eu não consiga recordar porque eu ainda não tive tempo de ler o meu livro na sua totalidade, né? Mas eu queria aproveitar e deixar o meu abraço aqui ao Mário Simões, que está presente aqui, que foi o editor desse livro e nos ajudou muito. Então, Mário, por favor, levante uma salva de palmas ao Mário, que é o... Se um livro é considerado um bebê, um filho para o autor, o Mário certamente foi o obstetra e o parteiro desse livro aí. Então, minhas homenagens, meus agradecimentos. Realmente, André, a pauta da sua pergunta, eu, à época, como presidente da Sojipa, de 2006 a 2008, comecei a frequentar esse ambiente de comitê de clubes. À época, nós éramos a Confederação Brasileira de Clubes, e acho que o
esse reconhecimento entre o segmento clubístico já era antigo, nós estamos falando aí de 1821, formação de atletas, só que esse reconhecimento não era assim, vamos dizer, na magnitude que deveria ser. E eu até, às vezes, lembro, assim, meio de brincadeira, né, que quando saía a convocação da seleção brasileira, os atletas eram assim, era anunciado, todo mundo ficava na expectativa e saía assim, Zico do Flamengo, Leão do Palmeiras, Everaldo do Grêmio. Ou seja, o clube praticamente era o sobrenome do atleta. E, da mesma forma, quando se falava dos atletas olímpicos, não se tinha referência. Se falava, se fosse hoje, Rebeca Andrade, né? Hoje já se fala do Flamengo, né? Mas não se falava isso. Então, pouca gente sabia que João Derli foi o primeiro brasileiro a conquistar um campeonato mundial de judô e era atleta da Sojipa. Ninguém sabia disso. Né? Então, eu acho que esse reconhecimento, a partir de 2008, com o surgimento desse Conselho de Clubes Formadores de Atletas Olímpicos, os clubes começaram a se organizar. O episódio do advento do futebol, trazendo esse prestígio que ele já tinha para dentro da confederação, com clubes que tinham, para além do futebol, esportes olímpicos, foram o Flamengo, o Botafogo e o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, mais o Corinthians de São Paulo, juntamente com os 4 clubes da região Sul e Sudeste, Grêmio Náutico União, Sojipa do Rio Grande do Sul, Pinheiros, Esporte Clube Pinheiros de São Paulo e o Minas Tênis Clube. Esses 8 clubes, então, formaram o embrião que começou a consolidar o reconhecimento, então, dos clubes como formadores de atletas e, para além disso, a busca, então, de recursos que foram se materializar na lei em 2011, mas graças à cautela e sabedoria da diretoria, então presidida por Arialto, esses recursos só foram descentralizados a partir de 2014, com a regulamentação da lei. Então, esses 10 anos de 14 para cá foram simplesmente a consolidação disso, e daí a minha lógica de trazer esse termo legado, não apenas como uma herança que se recebe de presente, mas uma responsabilidade com as gerações futuras de levar isso adiante. Sensacional, né? O atleta leva o nome do clube como se fosse um sobrenome. Isso é maravilhoso. Eu mesmo comecei na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém presente aqui do clube. Depois passei, inclusive, pelo Minas Tênis Clube, que é parte importante da minha formação. E depois vim para o Vôlei Renata, né, o Brasil Vôlei Clube aqui de Campinas, cujo presidente está aqui, o Guilherme Miller, que é parte importante também da minha formação, inclusive contribuindo muito para a minha transição de carreira, que é sempre um grande desafio para os atletas, né? Então, muito, muito bacana isso, que a gente possa estimular que os atletas também entendam, né, a importância dos clubes. Entendem, tá, gente? Eles sabem. Às vezes não é explícito isso, mas todos os atletas sabem a importância de vocês, clubes, nas suas trajetórias, tá? Aliás, quero atualizar um dado, viu, doutor? Se você me permitir, não é que eu tinha esse dado, eu consultei no meu HD externo, o Emerson. Nós estamos com 1.469 clubes agora no CBC, né, Emerson? É isso? Isso ontem à noite, eu não sei agora de manhã. Olha, Mas 1.469. os dados que o doutor Fernando tem é de 3 dias atrás. Então é assim que funciona. Maravilha, maravilha. Gente, nós temos aqui poucos segundos, alguns minutos. Nós vamos abusar um pouquinho, porque eu tenho duas questões aqui que eu quero compartilhar com vocês. E aí vou pedir, nós teremos que ser ágeis, tá? Mas Emerson, volto para ti. Você já falou sobre as receitas ordinárias, né? E o quanto elas são importantes, ou eram, ou continuam sendo, e que é um desafio esse equilíbrio, né? De onde vai tirar recursos. Mas eu quero te estender um pouquinho nisso, tá? Porque eu quero entender, assim, na tua visão enquanto gestor de clube durante muito tempo, quais foram ou
até melhor dizendo, quais ainda são os principais desafios dos clubes na tua percepção? Bom, André, eu comecei a minha fala dizendo que as dores que vocês sentem são as dores que eu senti muitos anos. Não é fácil, não é um mar de rosas você conviver, fazer o teu trabalho dentro de uma associação chamada clube, né? O clube tem um grau de importância tão grande, eu não sei se vocês sabem hoje, mas pensa numa instituição centenária, um comércio, uma indústria, uma coisa que tenha já completado 100 anos. Hoje nós temos não só 1, 2, 3, nós temos 310 clubes que já completaram 100 anos. Então é muita história dentro disso e é muita dificuldade de gestão. Quando eu estava no clube, o dia a dia é complexo. Desde o momento que você vai fazer um evento, eu me recordo que teve um evento até de tênis, uma vez no clube curitibano, que nós envolvemos o Guga, o Gustavo Kirten, o Meligênio, o Fininho, e eu lembro que eu tive problemas com associados, que por que estavam usando a quadra de tênis? Eu falei, gente, mas os dois ícones aqui, ó. Não, mas não interessa, a quadra é minha, eu sou associado, eu pago o clube, eu sou dono do clube. Não sei se acontece com vocês isso, já aconteceu alguma vez? Então, como é que eu agia, André, tentando na prática, né? Eu tentava, assim, no primeiro momento, falar, olha, essa competição, hoje, né? Na época não existia o CBC, né? Quando aconteceu essa ocasião. Mas hoje fica muito mais fácil. Por quê? Primeiro, olha, quando eu abro o clube para um evento, para sediar um campeonato brasileiro interclubes, a gente tem primeiro a oportunidade de colocar o nosso clube em evidência. Segundo, com o CBC, junto à Confederação ou Liga, agendando uma competição dentro da nossa estrutura, o clube vai ter um benefício a mais com isso. Um plus, que nem brinca, um plus a mais, né? O clube vai ter um benefício, primeiro, do recurso que nós temos de filiados primários e plenos, do procediamento. Segundo, esses materiais que a gente adquire, que você muitas vezes associado, e eu me lembro, por exemplo, blocos de partida na natação, placas de batida de mão, start system, o piso do ginásio, a gente sabe que são equipamentos que são patrimoniáveis, e que a gente não consegue fazer uso exclusivo do atleta. É uma estrutura que o associado também vai utilizar em alguns momentos. Obviamente que tem clubes que têm academias, salas de musculação, que é separadas, né? Mas esse tipo de equipamento patrimoniável, ele torna-se comum. E eu usava desse artifício. Olha, você hoje está nadando numa piscina que tem um bloco de partida, que é Rio 2016, que é padrão internacional, ou uma placa de batida de mão num evento que é de final de semana até interno, com recursos comprados vindos do CBC. Então hoje, o seu filho que é atleta, ou o seu sobrinho, ou o seu associado co-irmão que é atleta, ele está trazendo um benefício para o nosso clube, né? E aí as coisas começaram a minimizar. As pessoas começaram a entender isso, André. Não estou nem falando de você destacar a receita ordinária para bancar uma delegação para sair de Curitiba até Rio Branco do Acre. Não é nem isso. Estou falando do dia a dia, né? E aí uma dica que eu dou para vocês, eu falei talvez num outro seminário, esse encontro aqui, gente, o presidente Paulo Maciel falou, gente, é 9 horas, eu lembro que eu era um dos mais caxias, e muita gente que está aqui das antigas sabe disso. Eu era um dos primeiros a chegar, eu era um dos últimos a sair, se não o último. E quando eu chegava na segunda-feira posterior ao seminário, eu lia todas as minhas anotações, eu sugava aqui ao máximo as pessoas do CBC, e aí eu destaco os meus parceiros, né, de gestão executiva, né, o Matheus, que está aqui na frente, o Diego, o Delvair, que está por aqui também, de Brasília, João Paulo, Milena, Felipe, né, a Giana, que é a nossa superintendente. Vocês têm que extrair o máximo dessas pessoas para vocês poderem levar esse conhecimento lá e procurem atentar-se às novidades do CBC. É assim, com essas dicas, que o teu clube vai conseguir avançar nessa gestão. E a gente está aqui para isso. Não é fácil, André, não é um mar de rosas, né? E eu sei o que vocês sentem, mas porque eu também já me senti assim, mas a gente tem alguns caminhos que a gente pode ajudar vocês a construir, né, um ambiente melhor para a gestão de vocês. Maravilha, Emerson. Ótimo, ótimo saber disso. Não é um mar de rosas,
mas não precisa ser difícil, é complexo. É complexo, é uma rede, é um ecossistema e o CBC, inclusive, existe para dar suporte nesse sentido. Doutor, não quero encerrar sem te fazer essa pergunta que para mim é muito, muito importante. Os clubes são entidades, são organizações, são sociedades cuja natureza é associativa, ou seja, tem sócios mensalistas, na sua maioria, quando falamos de clubes, na sua característica tradicional. Porém, já há bastante tempo, um outro, e nas boas aspas, frequentador, começou a fazer parte deste ambiente. É o atleta. O atleta é um componente presente nos clubes. Eu quero que você compartilhe conosco, né, como foi a evolução dessa integração entre sócios, associados, mensalistas e atletas dividindo o mesmo espaço. Eu pude viver isso na prática, na pele, mas gostaria de ouvir a tua visão sobre a coexistência desses dois stakeholders importantes no ambiente clubístico. Eu diria que o segredo, se é que há algum segredo, é a gente mostrar não só ao associado, mas eu senti isso na pele como presidente de clube, os próprios conselheiros, porque, novamente, eu trago o futebol. O futebol tem o componente paixão que acompanha o esporte como um todo muito mais exacerbado. Então, um clube, ele não tem torcedores, ele tem donos, entre aspas, porque cada associado se considera o dono do seu clube. Então, hipoteticamente, se eu, à época, contratasse para a Sojipa um atleta, o César Cielo vai nadar na Sojipa agora. Eu poderia receber alguns comentários, mas ninguém iria ao aeroporto Salgado Filho receber o César Cielo porque ele ia nadar na Sojipa. Agora, se um clube de futebol contrata um atleta de ponta, vamos pegar o exemplo mais recente, olha o que foi a recepção de Neymar à sua volta ao Santos. Então o associado via no atleta algo que estava competindo. Eu, como presidente, provavelmente ouviria assim: presidente, eu sou sócio há 40 anos, meu avô que me trouxe para cá, todas as quartas-feiras eu nado na Raia 4, e agora tem um tal de César lá, que eu não sei quem é, que está querendo, não posso nadar. Então, era mostrar muito em cima do que o Emerson falou, a convivência deve ser vista como uma soma em que 2 mais 2 dá 5 e não dá 4. Todos os benefícios que o clube recebe através do CBC são revertidos indiretamente para o sócio. Ele vai nadar numa piscina melhor, o seu netinho vai ter lá o tatame de primeiro mundo. Então, é essa convivência que tem que ser feita a partir do conselho deliberativo, conselheiros, até chegar ao associado. Eu acho que é mostrar essas vantagens. Isso é um desafio que hoje eu vejo que está cada vez melhor. Isso está sendo passado ao associado, e hoje não é visto mais o atleta como um competidor, um adversário do associado, mas uma pessoa que vai trazer benefícios. Acho que é isso que deve ser feito. Mostrar essa convivência gera benefício para todos os envolvidos. Benefícios para todos, inclusive para os atletas. A recíproca é mais do que verdadeira. O atleta passa a ser um sócio também. Isso é muito importante. Então não é só a visão do associado ter benefício em ter atletas circulando no seu ambiente. É a visão dos atletas entendendo o benefício de pertencerem a algo muito maior. Muito maior. E sem demagogia, tá, gente? É que às vezes, aí eu vou me permitir aqui, muitas vezes o atleta está tão imerso na sua performance, em busca de desempenho, conquista de medalhas, os seus próprios desafios, inclusive internos, que ele não consegue construir uma consciência de que faz parte de um ambiente grande, de um clube, de um CNPJ, de uma EPD, que de fato esse ambiente é um
um canal, é um meio onde ele vai se desenvolver, tá? Então, eu mesmo, vou chamar para o meu lado, eu mesmo tinha dificuldade enquanto atleta praticante, porque eu ficava imerso, queria entregar resultado para o clube, eu queria ser convocado, eu queria o resultado para mim. Então, é uma dificuldade, mas estamos mudando isso, porque é um processo, é uma jornada, são os pequenos passos que fazem o caminho, como diz o Mário Quintana, tá? Nosso tempo acabou, mas eu não posso deixar de terminar esse painel com uma frase, uma citação do próprio livro do Dr. Fernando. Volto a convidar vocês, por favor, estejam presentes no Palco Talks com a gente, vai ser o lançamento oficial, cada um de vocês receberá um livro, e logo na página 5, na apresentação, tem uma frase maravilhosa, doutor, que você compartilha conosco, que para mim ela simboliza a intenção desse painel, quando diz aqui na página 5, a história é êmula do tempo, repositório dos fatos, testemunha do passado, exemplo do presente, advertência do futuro, a frase do Miguel Cervantes. Obrigado, doutor Fernando, obrigado, Emerson, e obrigado pela atenção de vocês.